Eu saúdo a todos os homens e também aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de grande alegria de estar neste lugar para anunciar a mensagem da palavra de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que vamos expressar nossa fé sem crermos naquele que um dia morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar? Como é que vamos manifestar a nossa fé sem a obediência à palavra de Deus? Louvado seja Deus. É preciso manifestar a fé no Filho de Deus, porque sem fé, diz a palavra do Senhor, que é impossível de nós agradarmos a Deus. Se nós quisermos agradar a Deus, é preciso manifestar a fé. Mas a fé em quem? A fé no homem? A fé no pastor, no padre? Numa religião? Não. Simplesmente em Jesus Cristo, na sua palavra. Pois Jesus é o único requisito, primeiramente, que Deus requer de cada pecador: a fé. Deus, Ele requer a fé, pois é a fé no seu Filho Jesus Cristo que poderá nos salvar, nos libertar e levar em segurança no caminho perfeito junto a Deus. Louvado seja Deus. Nessa tarde eu quero compartilhar uma palavra, mais uma palavra de exortação para a igreja de Cristo. Quando a Bíblia ela nos refere à igreja de Cristo, a Bíblia não está se referindo como os homens referem erroneamente, porque os homens referem a igreja de Cristo a quatro paredes, e a igreja de Cristo ela não representa quatro paredes. A igreja de Cristo são todos aqueles que foram e são salvos por acreditar em Jesus Cristo e tendo com Ele a obediência em sua palavra. Louvado seja Deus. A igreja de Cristo ela é móvel. A igreja de Cristo ela é ouvinte. A igreja de Cristo não é paredes, não é galpões, não é um edifício de tijolos. A igreja de Cristo não é um estatuto dirigido por homens. A igreja de Cristo não é algo semelhante que muitos referem à antiga aliança. Essa não é a igreja de Cristo. Jesus Cristo, Ele veio na terra, morreu, foi até a cruz, se doou em amor, pela graça de Deus, pelos pecados da humanidade. E Deus nos ressuscitou dos mortos ao terceiro dia.
está sentado à direita de Deus Pai, como mediador entre Deus e a humanidade na terra. A igreja de Cristo são todos aqueles que crêem pela fé em Jesus Cristo e na sua palavra. A igreja de Cristo é em espírito e também em verdade. Se ela não for em espírito e em verdade, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não tem pacto com a mentira. A igreja de Cristo, ela não tem comunhão com as mentiras que o homem possa falar, possa pregar. A igreja de Cristo é em espírito e em verdade. Muito diferente desse evangelho terreno que esses homens pregam dentro de templos de 4 paredes. O evangelho fácil, o evangelho humano, criado pelos homens aqui da terra, não por Deus. Pois Deus enviou Jesus Cristo para morrer pela humanidade, por mim e também por vós. E os homens dirigidos pelo diabo, eles distorcem as verdades bíblicas, levando aos homens a perdição. Muitos, saindo do verdadeiro caminho, dão ouvidos aos falsos profetas. Mas a igreja de Cristo, ela é em espírito e em verdade. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali no meio Jesus está. Para alguém ser salvo, não é necessário estar dentro de 4 paredes, assim como muitos pregam. É somente cada um expressar a sua fé. Louvado seja Deus. Mas os homens, eles distorcem a verdade e fazem edifícios, obras humanas de 4 paredes, através das suas religiões. Jesus nunca pregou religião alguma, e pela religião ninguém será salvo. Jesus não prega religião, muito menos eu. Seja a religião que for, seja religião evangélica, seja espírita, seja budista, seja catolicismo, religião nenhuma salva. Mas eu prego aquele que salva, aquele que tem salvação nessa tarde. Então somente é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é pela fé. Não é preciso pagar nada, porque Jesus Cristo já pagou na cruz. Não é preciso pagar dinheiro para esses mercenários da fé, assim como eles falam. Perdem dinheiro para as pessoas, dizendo que é obra de Deus, tudo obras do homem, que exalta o homem, que glorifica o homem, não a Deus. Não é preciso pagar certa quantia ou dar dinheiro para esses mercenários, pois Jesus Cristo já pagou na cruz
Jesus Cristo já fez o sacrifício. Cabe a nós atentarmos para tão grande salvação que está diante de nossos olhos. E muitas das vezes não enxergamos, não notamos. E os dias passam, a vida passa e chega ao findar. E não conhecemos a Jesus. Não procuramos abraçar a fé. Não demos ouvidos, não demos créditos à mensagem de salvação, mas demos crédito a muitas coisas nessa terra. Tudo aqui é passageiro, tudo passa. O homem passa, as religiões passam, e só permanece o que é espiritual. Louvado seja Deus. É preciso se atentar para tão grande salvação que está no nosso meio, diante de nossos olhos. Jesus Cristo salva. Ele é a porta de salvação para todos nós. Não podemos esperar salvação através de uma religião. Nenhuma religião salva, seja qual for. Jesus Cristo não prega, nunca pregou religião. E se formos olhar para a Bíblia, tudo que o homem faz, que não está na Bíblia, é uma religião. Abra seus olhos. Desperta, ó tu que dormes. Estás dentro de ti uma grande salvação, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A mensagem da carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 adiante. Paulo vai começar a nos dizer pelo Espírito Santo de Deus: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem sobre elas a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui Paulo está falando aos irmãos, ó igreja viva em espírito e em verdade, para que todos venham ser imitadores de Deus, em obediência e fé, fazendo tudo aquilo por meio da fé e da graça de Deus, ao que lhe agrada. Paulo fala para eles andarem em amor, praticar o amor, fazer as coisas com amor. E Paulo vem lembrá-los das coisas passadas, que nem a prostituição, nem a impureza, nem a avareza se nomeiem ou se achem entre eles. Nem as torpezas, nem as parvoíces, nem as chocarrices, tudo que não convém, mas antes se acha entre eles ações de graças. Louvado seja Deus. Porque Paulo vos lembrava que nenhuma dessas coisas herdam o reino de Deus.
Paulo fala que, olha, que tais coisas não sejam nomeadas, não haja entre vós, porque o Deus que é santo, Ele continua santo, Ele é o mesmo, Ele não mudou, e sem santidade, sem a justiça de Deus praticada, ninguém verá Deus. Paulo está falando aos Efésios. Pois essas coisas já siam passadas, porque tais coisas, muitos irmãos daquela igreja haviam sido tais. Paulo vos lembra, e lembra eles, que essas coisas não se eram para se nomear entre os tais, porque diante dessas tais coisas praticadas, não herdarão o reino de Deus. Paulo continua no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas, vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, sobre tais coisas. Havia falsos profetas naquele tempo, ao qual Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso. Falsos profetas pregavam que não tinha nada a ver, que podiam praticar as obras das trevas, que não haveria nada de acontecer, que eles seriam salvos, a ira de Deus não ia vir sobre eles, mas era tudo mentira. E Paulo lembra aqui os Efésios, que tais coisas praticadas, se nomeassem entre os irmãos, novamente estaria sobre eles a ira de Deus. Ou seja, com tais coisas no meio da igreja de Cristo, e também aos ímpios. Por isso que é preciso se atentar para tão grande salvação que está entre nós. É momento de refletir se tais coisas estamos fazendo. Paulo exortava os irmãos para não se nomear as obras das trevas novamente no meio deles, porque sobre tais coisas está a ira de Deus, e a ira de Deus ela vai vir sobre os filhos da desobediência. E quem é o filho da desobediência, pregador? Os filhos da desobediência é aqueles que não aceitam Jesus Cristo, nem a sua palavra. Eles confiam nas coisas dessa terra, achando que tais coisas poderá livrá-los da ira de Deus. São aqueles que rejeitam Jesus Cristo e a sua palavra, são aqueles que não dão crédito. Mas a palavra de Deus está sendo anunciada. Cabe a nós decidir ou não quanto à salvação. Louvado seja Deus.
No versículo 7 adiante, Paulo vai dizer: portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E qualquer outro caminho fora de Jesus Cristo, só nos sobrará caminhos de trevas, caminho de perdição, caminhos de condenação, caminhos que nos vai levar sob a ira de Deus. E a ira de Deus está reservada para o dia do juízo, e o juízo final. Porquanto, enquanto temos fôlego de vida, podemos decidir. Jesus Cristo é o único meio que pode nos salvar da prisão do pecado e da futura ira de Deus que virá sobre os filhos da desobediência. Louvado seja Deus. E Paulo diz: em outro tempo, vós erais trevas, mas Jesus, pela graça de Deus, os resgatou das trevas. Agora vós sois luz, luz no Senhor. Andai como filho da luz. Jesus Cristo é a luz desse mundo. O mundo caminha na escuridão do pecado. É preciso, para mudar, reverter tal situação, é preciso olhar para Jesus pela fé, olhar para o Evangelho, para a justiça de Deus, que é o seu próprio Evangelho. Veremos Jesus Cristo, veremos Deus reconciliando através de Jesus Cristo com o pecador perdido. Louvado seja Deus. Paulo fala: andai na luz, no caminho vivo, no caminho perfeito, no caminho de salvação, porque Jesus Cristo é o Salvador de todos aqueles que creem. Louvado seja Deus. Porque o fruto do Espírito está na bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Quem está em Cristo é governado pelo Espírito Santo de Deus. Quem está em Cristo tem o fruto do Espírito. Esse fruto que o homem só pode ter vindo de Deus, ao qual na carta dos Gálatas podemos ver que é fé, mansidão, compaixão, amor, paz, bondade, só conseguiríamos ter se permanecermos na verdade. Só conseguiremos ter o fruto do Espírito se permanecermos na luz, que é Jesus. E esse fruto não vem até nós se apenas sermos admirador da palavra. É quando nos arrependemos
e decidimos se converter, fazer o retorno, ter uma nova vida, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Louvado seja Deus. É preciso se arrepender, se converter a Jesus e decidir pela fé, em obediência à sua palavra, ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Aí deixaremos as obras infrutíferas, as obras terrenas, as obras das trevas, as obras que não glorificam a Deus, as obras que não agradam a Deus, para uma nova vida, uma vida no Espírito, agradando a Deus, em amor, em obediência, em santidade e justiça. Louvado seja Deus. No versículo 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, se torna torpe. Louvado seja Deus. Paulo está falando que aquele que está em Cristo não deve ter comunhão com as trevas, porque ele está na luz, ele veio para a luz, e na luz tem que ficar, na verdade. Aquele que está na verdade não tem comunhão com a mentira. E podemos ver nos dias de hoje, onde se dizem servir a Deus e tem comunhão com as trevas. Quantos falsos profetas que dizem pregar o Evangelho e tem comunhão com as trevas. Paulo fala: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Louvado seja Deus. Quantos se dizendo homens, mulheres de Deus, professando o nome de Jesus Cristo, com comunhão com as trevas, com comunhão com o falso evangelho. Mas esses homens não têm o Espírito, ou seja, não têm a unção do Espírito Santo. Esses homens são guiados pelo diabo. Eles deturpam a palavra de Deus, o evangelho do reino de Deus. E Paulo continua: mas antes condenai-a. Devemos condenar essas obras infrutíferas, que tais homens, se dizendo de Deus, aprovam. Não devemos ter comunhão com as coisas erradas, porque o que vemos em muitos nos dias atuais
Irmão, quando prega a verdade, ele é repreendido pelo falso profeta. Jesus quando esteve na terra, nunca teve comunhão com as trevas. Jesus fazia denunciar as obras das trevas. Jesus falava toda a verdade. E muitos hoje não querem falar a verdade. Muitos se omitem, principalmente dentro de quatro paredes, dentro dos templos. Obreiros omissos. Quando a palavra é maquiada, quando o pastor não fala a verdade, pastor dirigido pelo diabo, não prega toda a verdade, esses homens têm compromisso com o estatuto, que está acima da palavra de Deus, está acima da verdade. São homens assalariados, contratados, são mercenários. Jesus pregou, João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem tão somente para matar e roubar e destruir. E o que eles fazem hoje é jogar culpa no diabo. Jesus está referindo aos falsos profetas, aos enganadores, aos ladrões da fé. Jesus não estava referindo naquela passagem ao diabo. A verdade tem que ser dita. Mas muitos se calam. Muitos preferem as oportunidades nos domingos e se omitem. Mas quando o pregador vem para as ruas para pregar a verdade, tão somente a verdade, se levanta. Eu tenho compromisso é com a verdade, é com Jesus Cristo e a sua palavra. Não tenho compromisso com homens, não tenho compromisso com religiões. Ficam omissos e dizem, por uma frase só, que muito eu pude ouvir e ouço nos dias de hoje. A Ele Deus, Ele Deus. E você, com a sua omissão, fica omisso, vai pagar pelo mesmo pecado. A palavra é fiel. Louvado seja Deus. Esses cães gulosos não gostam quando alguém prega a verdade. Preferem enganar as pessoas dentro desses galpões, dentro desses edifícios de tijolos, dizendo ser igreja. A igreja são pessoas. Deus tem que fazer morada dentro de mim e dentro de vós. É Bíblia. Louvado seja Deus. E Paulo diz, porque o que eles fazem em oculto, quanta sujeira vemos em oculto os homens através das religiões fazerem, o cultismo religioso. Deus vai cobrar de cada um, e também de todos aqueles que compartilham com esses falsos profetas, com esse engano religioso. Deus vai tomar conta de cada um. O cultismo religioso, vemos através das religiões, quantas religiões em culto, e dizem está adorando a Deus. Engano religioso. Só o cultismo. Deus revelará no dia do juízo as más obras, as obras infrutíferas. Os livros serão abertos.
E aonde irá parar o cultismo desses homens hereges? Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, ou seja, sendo condenadas pela verdade, porque a luz se manifesta. A hora que essas obras infrutíferas das trevas estão em oculto, elas se manifestam pela verdade de Deus, a palavra. Louvado seja Deus. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Louvado seja Deus. Aqui Paulo está nos falando a igreja de Éfeso, que a muitos era para se despertar quanto ao sono, quanto à sonolência espiritual que abatia aquela igreja. Assim é conosco. Todos aqueles que estão em Cristo devem analisar aonde se encontram neste momento, ou na luz, na verdade, ou nas trevas. Louvado seja Deus, porque a luz, a verdade se manifesta quando estamos seguindo num falso caminho. É preciso retornar no caminho bom e perfeito, que é a verdade, que é a luz, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus. Louvado seja Deus. No momento que estamos vivendo, temos que aproveitar ao máximo o nosso tempo no Senhor. Revendo aquilo que não agrada a Deus e deixar para que não venham sobre a desobediência a ira de Deus. É preciso se voltar à luz do caminho, que é Jesus Cristo. É preciso se voltar à verdade. As obras frutíferas que agrada a Deus pela fé. Louvado seja Deus. E nesse momento, tá bem. Glória a Deus. Deus abençoe. Neste momento, Jesus Cristo é a única porta de salvação. É a única porta que nos dá acesso seguro a Deus. Fora de Jesus Cristo, só há portas de perdição. Jesus Cristo nos diz que quem entrar por a porta estreita, que é Ele, será salvo. Pela porta da negação, do homem negar-se a si mesmo. É preciso o homem natural
O homem terreno ter um novo nascimento, nascer do Espírito. Sem um novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus, desde já. É preciso ter um novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Não é as religiões. Jesus Cristo nos dá salvação e leva aquele que crê na sua palavra e decide ter uma vida com Ele em obediência pela fé a moradas eternas. Mas para isso é preciso se voltar pela fé. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem. E eu não estou vos pregando religião alguma, porque Jesus Cristo, o Evangelho, não é religião. O Evangelho é Jesus Cristo. Mas o homem funda as religiões. É por Jesus Cristo que todo homem pode ser salvo. O homem é liberto da escravidão do pecado. O homem é perdoado por Deus através de Jesus. O homem é salvo somente através de Jesus. Louvado seja Deus. Desperta, ó tu que dormes. Desperta do sono espiritual, da sonolência espiritual. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo tem salvação. Mas é necessário se arrepender de uma vida de pecado, das obras infrutíferas das trevas, para ter um caminho vivo, um caminho seguro, em cuja luz, que é Jesus Cristo, herda a salvação eterna. Louvado seja Deus.